O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar. Quero acolher o coroinha, a coroinha. Obrigado. Ao Edson, da mesa do som. Aos cantores, como que é o nome do grupo? Verdades em Cristo. Verdades em Cristo. Em Cristo. Morro da Fumaça. Morro da Fumaça. Vocês quantas vezes já vieram tocar aqui? 3 vezes. 3 vezes? Isso, então a eles uma bonita salva de palmas. Ora. Obrigado. Obrigado também à equipe de liturgia. Obrigado. Obrigado também a Carol, lá da farmácia da Lila, que está aqui também, aqui na mesa de som, digo aqui, né? Na filmagem, passando para todos aqueles que estão em casa, hoje diretamente, indiretamente, durante a semana. São milhares, mais de 1.000 e tantas pessoas que sempre assistem, que sempre vê a nossa celebração aqui do domingo. Alguns não podem assistir diretamente nesse horário, ou que estão em outras missas, isto, aquilo, mas eles gostam sempre de assistir também a nossa missa. Tem gente que assiste de perto, aqui mesmo de Uruçanga ou na região, outros que assistem de longe, outros de Curitiba, outros do Mato Grosso, outros de fora, de outros lugares também que assistem. Muitos também lá da Alemanha, porque uma hora dessa, se aqui é 7h30, lá são 4 horas a mais, isto?
4 horas? 5? Então, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, estão lá assistindo. Isso mesmo, no domingo. E obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Obrigado também aos ministros. Obrigado também ao casal na recepção, que nos acolheu com todo amor e carinho. Obrigado também, Adriana, por estar sempre nos ajudando aqui em tudo aquilo que precisamos organizar. Isto, segure um dedilhado para que possamos nos concentrar. As leituras, na verdade, a liturgia de hoje. A primeira coisa que ela vem nos questionar é: quando as coisas vão tudo bem na nossa vida, quando lá em casa está tudo em paz, quando lá em casa é bênção sobre bênçãos e graças sobre graças, quando na nossa vida tudo flui perfeitamente bem, como será que a gente se sente? Se sente em paz, sorridente, feliz, o riso, sorriso. Termina o dia e a gente diz: mais um dia de vitórias, mais um dia de conquistas, mais um dia de bênçãos. Parece que a gente sente tão de perto a presença de Deus. Parece que Deus está agindo a nosso favor. Que é só pensar, determinar e as coisas vão acontecendo. Porém, contudo e todavia, passado esse tempo de alegria, esse tempo de bênçãos, entre aspas, aí as coisas começam a pipocar na nossa vida. Doenças na família, doenças que parece que os médicos não acertam mais, que os remédios não fazem mais efeito. No relacionamento familiar as coisas também começam a complicar. Relacionamento conjugal também começa a desmoronar. Os filhos começam a dar problemas. No trabalho as coisas não fluem mais como deveria fluir. As coisas não se ajustam mais. Tenta fazer e as coisas não dão certo. A gente busca paz e não encontra paz. Busca saúde e não encontra saúde. Parece que a gente fica remando numa correnteza, mas ao contrário. Parece que a gente luta na escuridão da noite, sem ter uma direção certa, sem ter um discernimento. Parece que tudo está se fechando. E a gente diz: parece até que Deus me abandonou. Onde está Deus? E a gente vai se questionando. E por causa disso, desses momentos, a gente vai fazendo coisas erradas, tomando iniciativas erradas, a gente vai ofendendo, a gente vai brigando, a gente vai se odiando, a gente vai se separando.
começa a buscar subterfúgios em tudo quanto é coisa, no pecado, no erro, na bebida, no álcool, nas drogas, na prostituição, na pornografia. Parece que nada mais dá certo. E o que é que nós então fazemos nessas horas? Imagine você já passou por alguma crise existencial? Você já passou por alguma crise de fé? Parece que Deus não é mais o mesmo. E o que é que a liturgia de hoje nos ensina? A primeira leitura vem falar exatamente de alguém que está nesta situação. A leitura de hoje não coloca nem o nome, não coloca nem se é homem, se é mulher, se é jovem, se é criança. Por que isto? Porque todos nós podemos passar por esses momentos difíceis da vida. Todos nós que estamos de pé, podemos um dia cair nessa tristeza, nessa dor, nessa angústia. Por isso que a leitura não traz nome, não diz que é nada, não diz o nome de ninguém. Começa de uma forma assim que não dá para entender quem. E ele fala lá de tantas coisas. Ele foi mal julgado, criticado, difamado, sentenciado, condenado, arrancavam até a barba, batiam nele, desprezado. Mas ele dizia o seguinte, esta pessoa, não sei se é homem, se é mulher, dizia, mas é nessas horas que eu tenho que pôr a minha fé à prova. E ele dizia, eu sei que o Senhor está comigo, eu não vou vacilar, eu não vou desanimar, eu não vou me entregar, eu não vou deixar de acreditar, porque o Senhor, o meu auxiliador, está comigo. Eu vou me manter forte e firme como uma pedra e eu não vou arredar pé. E a palavra de Deus no final desta primeira leitura diz que esta pessoa se tornou um vencedor, venceu porque o Senhor esteve com ele. Então, meus queridos irmãos, eu não sei se talvez você esteja passando por um momento que parece que tudo está dando errado. Tenta investir, investe mal. Tenta comprar, compra errado. Te dão um calote, vai e não dá certo. Tenta, não dá certo. Quer se reerguer, mas as coisas não dão certo. As coisas lá em casa, tudo dá errado. É nessas horas que eu te peço em nome do Senhor Jesus. É nessas horas que você tem que buscar mais a Deus e buscar mais em Deus. Me vem em mente agora que aquela história, Pegadas na Areia. O nome é Pegadas na Areia. Daquele jovem que tudo estava bem, estava tranquilo, tudo estava positivo, tudo estava dando certo e ele andava nas areias da praia. Ele olhava para trás, ele via duas pegadas. Ele dizia, Deus está comigo, Deus caminha ao meu lado, sinto Deus caminhando ao meu lado. Não vacilarei porque o Senhor está junto comigo. Só que ele também passou por um momento difícil. As coisas começaram a pipocar na vida, na casa, com os filhos
né? Se debandaram, é droga, é prostituição, é vício. Tudo foi descambando, perdeu a esposa quis se separar, quis divórcio, perdeu o emprego, perdeu a empresa, perdeu tudo. E quando ele não tinha mais nada para perder, foi lá na praia e andou de novo no mesmo lugar, na mesma areia, à beira do mar. E de repente, ele olha para trás, vê só uma pegada e diz: até Deus me abandonou, até Deus me deixou, estou sozinho. E naquela hora ele escuta uma voz que disse: meu filho, eu nunca te deixei. E nas horas mais difíceis é que estou ao seu lado, tão perto de você, mas tão perto de você, que essas pegadas que você viu lá atrás não são as suas, mas são as minhas, porque é nessas horas que eu carrego você. Então a igreja hoje nos ensina, por mais que passemos por dificuldades, por mais que pareça que não tem mais jeito, por mais que os médicos não te digam que já não tem mais jeito, por mais que você tentou até agora e não dá jeito, por mais que você lutou e você se desesperou e não tem mais jeito, eu te peço o seguinte, por favor, continue lutando. Não se deixe abater. Não se deixe vencer pelo desânimo e pela falta de fé. Porque aí vem exatamente a segunda leitura que diz o seguinte: é nessas horas, é nesse momento que nós temos que ver o tipo de fé que nós temos. Porque acreditar em Deus, acreditar na vida, dizer que se tem fé quando tudo está bem, aí é uma coisa. Mas dizer que eu acredito em Deus, que eu tenho fé, que eu vou vencer, quando tudo parece ao contrário, quando tudo diz que é o contrário, e eu continuar dizendo que eu creio em Deus, que eu acredito em Deus, mesmo quando que me falta tudo, mesmo quando que as coisas estão me dizimando, estão me derrotando, estão acabando comigo. E é nesses momentos que Deus põe a nossa fé em prova. E se é pela fé que nós vencemos, e se é pela fé que nós nos tornamos vencedores, e se é pela fé que as coisas melhoram na nossa vida, já pensou se nós perdermos a fé? Já pensou se nós perdermos a esperança e se nós deixarmos de lutar e não mais acreditar e largar tudo? O que vai ser de nós? Por isso que nessa leitura, nessa segunda leitura, Deus está dizendo, Deus vem e diz: por favor lute, por favor creia, por favor insista, insista na fé, insista dizendo: eu creio em Deus. Na sexta-feira, não vou dizer o nome, mas na sexta-feira, fui visitar uma pessoa doente. Uma pessoa que tem que passar por uma cirurgia, é até uma cirurgia bastante complicada. E eu conversando com esta pessoa, se estava preocupado, como é que estava a cabeça, como é que estava aqui. Esta pessoa inclusive é um ministro daqui, mas se afastou por causa da doença. E ele disse: padre, quantas vezes que eu fui na missa, quantas vezes que eu levei a comunhão aos doentes, e todas as vezes na missa eu dizia: creio em Deus, creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Quando que eu ia para os doentes, levava a comunhão, eu dizia, mostrava a hóstia, dizia, rezávamos, mas dentro de mim a palavra dizia, creio em Deus. Falou, se eu acreditava e eu creio em Deus quando tudo estava bem na minha vida, agora mais do que nunca, Padre, eu digo, creio em Deus. Creio em Deus que eu vou vencer, creio em Deus que eu vou dar a volta por cima, creio em Deus que vai dar tudo certo, creio em Deus que a cirurgia vai dar tudo certo, creio em Deus, Padre. Falou, é nisso que eu encontro forças na minha vida. É nessas palavras, é na fé, quando eu digo, creio em Deus. É claro que agora já indo para o evangelho de hoje, é claro que às vezes, nesse momento é difícil, sabemos que é difícil. Sabemos que nem sempre é fácil dizer amém. Sabemos que às vezes as contrariedades são tantas, que muitas vezes dá vontade de largar tudo, só que dá vontade, mas só que nós não podemos fazer acontecer. Porque até o próprio evangelho diz o seguinte, se você quiser ter uma fé forte e firme, a tua fé te leva, mesmo diante de tudo aquilo que está acontecendo, você tem que me seguir, disse o Senhor. Me siga. Mesmo que eu seguir-me, vocês tenham que carregar a cruz pesada. A cruz do sofrimento, a cruz das lágrimas. Porque nem sempre é fácil a cruz que carregamos muitas vezes. É uma cruz pesada. Mas essa cruz pesada que carregamos, e é por essa cruz, a cruz que Jesus nos deu a salvação dele para a nossa salvação, e que nós possamos também aprender como ele fez, a carregar a própria cruz. A cruz de Cristo, sabemos que a ressurreição veio pela cruz, pela morte de cruz, e que nós também, diante da cruz, temos que continuar carregando a nossa cruz, mas a cruz da vitória, a cruz de quem diz, creio em Deus. Creio em Deus que está comigo, creio em Deus que me dá força, creio em Deus que me dá ânimo, creio em Deus. Por isso mesmo que eu lhes digo também, se de manhã, ao começar o dia, mesmo quando vocês acham que o dia vai ser um pipoco, comece o dia de manhã tendo um pensamento de fé, tendo um pensamento positivo, dizendo, eu creio em Deus. Eu creio em Deus que nesse dia Deus vai estar comigo. Tenho certeza que nesse dia, e eu creio que o Pai vai me amparar, vai me ajudar, vai me mostrar o caminho certo, vai me direcionar. Creio em Deus. Creio em Deus que eu vou vencer essa doença. Creio em Deus que vou vencer essa doença que está na minha família. Creio em Deus que pela minha ajuda, pela minha fé, pela minha oração nós vamos vencer. Creio em Deus quando parece que tudo é o contrário. Quando o filho já está envolvido nas drogas, até o último fio de cabelo. Mas eu creio em Deus. E eu não vou largar mão. E eu creio em Deus que eu vou restaurar o meu filho. Eu creio em Deus que eu vou tirar o meu filho das drogas. Eu creio em Deus que eu vou tirar o meu filho da prostituição. Tenho certeza, eu creio em Deus que eu vou vencer e vou tirar o meu filho desse lamaçal que ele se encontra. Quando tudo parece difícil, creio em Deus. Faça isto. Não desanimem. A partir de hoje, até mesmo durante o dia, quando vocês de um trabalho para o outro,
Em cada trabalho, em cada coisa que forem fazer, digam: creio em Deus. Eu creio. Segunda-feira passada, não sei se vocês ouviram, que eu disse domingo passado que eu ia dedicar a música da fé. Que a música diz: se a gente colocar a nossa fé em ação, tudo vai dar certo. E na segunda-feira lembrei, eu disse para todo o meu povo que vai na missa, para todo esse meu povo que me acompanha, eu dedico essa música e eu digo para cada um deles: tenha fé, porque pela fé você vai vencer. Não importa o que você quer vencer, não importa o que você quer vencer na vida, mas tenha fé. Simplesmente acredite e tenha fé. Eu te digo, não há nada perdido. Pois até mesmo aquela música que me vem em mente também, que diz o seguinte: tenha fé, tente outra vez. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e você vai vencer. Mas tenha fé. Não pense que não é de batalha que se vence a vida. Sim, a vida a gente se vence por batalhas, mas tenha fé. E lute, porque a água viva ainda está na fonte, porém você tem 2 pés para cruzar a ponte, e você vai pela tua fé e acreditando e dizendo: creio em Deus, você vai chegar lá. Mas não deixe de lutar, não deixe de acreditar. Portanto, nesta semana, agora que hoje estamos iniciando, nesta semana, em tudo aquilo que você for fazer, antes de começar, antes de planejar, simplesmente diga: creio em Deus. E depois você reza toda essa oração: creio em Deus. Quem sabe quantas vezes você rezou creio, hein? Quem sabe rezamos tantas vezes eu creio, mas aquele irmão que eu disse primeiro doente, ele disse: eu sempre acreditei, padre. Todas as vezes que eu rezava esta oração, me dava uma força aqui dentro. E eu rezava com tanta confiança e eu dizia: creio em Deus que é Pai Todo-Poderoso, que tudo pode na minha vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tudo criou, Ele tudo pode criar na minha vida. Eu sou seu filho amado e querido. Eu creio nele. Portanto, nesta semana, faça experiência da fé, mas não numa fé cega, não numa fé morta, mas uma fé de quem acredita. E de quem acredita mesmo, que diz: eu tenho fé e eu creio que vai dar certo. E vai dar certo em nome do Senhor Jesus, tem que dar certo. Deus é meu Pai, Ele é todo poderoso. Se eu tenho fé, faço a minha parte. Porque não hei de receber aquilo que eu peço, aquilo que eu procuro, aquilo que eu desejo? Deus é Pai. Nesta oração nós falamos: Deus é Pai Todo-Poderoso, que tudo pode. E Deus é Pai, 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 Pai. Deus é meu Pai. Deus é teu Pai. Deus é nosso Pai, que tudo pode na minha, na tua, na nossa vida. Basta que rezemos com fé e peçamos com fé. Creio em Deus poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,